Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de Tegar 11. Nesse vídeo, vou falar sobre a situação do fundo após a divulgação do rendimento de 71 centavos aqui na sexta-feira, dia 30 de janeiro. E aqui um detalhe importante, eu estou gravando aqui no sábado, dia 31, tá? Então, eu não sei ainda como que o mercado reagiu, mas devo gravar um outro vídeo aqui na segunda-feira, na própria segunda-feira, quando esse vídeo vai ao ar, ou na terça-feira. Então já se inscreva aí para acompanhar esse caso. E aqui vocês estão vendo o acompanhamento que eu venho fazendo de Tegar 11, que é sobre o resultado com equity, né, onde eu monitoro o resultado, a performance do repasse dos equities. Mas enfim, ainda vou tratar sobre isso aqui ao longo do vídeo. Apenas mostrando aqui para vocês verem que eu não faço aqui apenas um trabalho de achismo, né? Então, primeiro ponto aqui, comentar sobre esse rendimento ruim em Tegar 11. Olha, aqui minha opinião é a seguinte, me estranhou muito ver esse rendimento de 71 centavos, né, que eles distribuindo na banda inferior do Gantz, que é de 70 para R$ 1 por cota, realmente me estranhou muito ver isso daqui. Eu já não esperava que fosse a banda superior, ou seja, entre os 90 centavos e R$ 1 por cota, por conta do que foi dito na live, né? O gestor disse que nem se o negócio com a Cipasa e a Nova Colorado fosse concluído, os cotistas não poderiam esperar que não era uma garantia de que a gente teria a banda superior do Gaines. Caso vocês queiram rever essa parte aqui da live, é mais ou menos no minuto 44. Lembrando que também tem um vídeo meu resumindo a live com o Barone. É, então, eu não esperava que a banda superior, mas não esperava a banda superior, mas também não esperava a banda inferior. Que por dois motivos. Geralmente quando eu vejo os gestores colocando assim um valor bem abaixo, geralmente eles se precavendo para caso aconteça alguma algum problema, né? Tem alguma coisa que piore abaixo que eles estão prevendo. Então, geralmente eles ficam mais no meio da banda, né? Além disso, quando a gente olha aqui esse gráfico aqui que eu estou fazendo monitoramento do resultado de equity, esse dado ele vem daqui, ó, ele vem da DRE. Eu pego ah, essa linha aqui da DRE, a 1.2, o resultado com equity, estou monitorando essa questão do repasse. E quando a gente olha aqui, o fundo ele vinha aqui com certeza uma queda aqui bem significativa, né? Teve o estado de 1,54 em janeiro de 2024, chegou aqui no fundo do poço em abril de 2025 com apenas 80 centavos no resultado com equity. Desde então teve aqui uma recuperação, chegou a bater R$ 1, depois aqui os 90 centavos, 1,10 aqui no mês de dezembro. Então me surpreende bastante que tenha caído isso tudo, né? Foi é, realmente não esperava por isso, tá? Tô até curioso aqui para ver como que vai ser no próximo relatório, que de janeiro de 26, a gente deve ter uma queda abrupta aqui desse resultado com equity. Aqui do lado vocês estão vendo o resultado, mas aqui a gente está falando em valores nominais, né? Que nem tem tanta validade que aumentou a quantidade de cotas desde então. Ah, então, a situação é o seguinte: até o relatório de novembro, nós tínhamos um resultado não muito forte, mas resultado ok, né? Com o Teganôncio até conseguindo fazer alguma reserva, chegou a 19 centavos de reserva aqui no mês de dezembro. Na verdade, já estava com 19 centavos já no mês de novembro, né? Então, resultados não tão catastróficos, uma reserva de 19 centavos. Então, realmente não esperava que iria vir todo esse rendimento tão catastrófico assim, né? Ah, ok, agora falando um pouco sobre os boatos que estão rolando aqui sobre Tegar 11. É o seguinte, eu vi em alguns grupos as pessoas falando que para o segundo semestre deve ter ainda mais queda no rendimento. Aqui até algumas pessoas falando de queda para 50 centavos. Esse aqui foram relatos de alguns grupos, não é um dos meus grupos, não, é de outros grupos.
e relatos aqui de pessoas falando desses outros grupos, e até mesmo relato dessas pessoas falando que alguns influenciadores estariam falando isso também, de que o resultado, o rendimento, pode cair ainda mais no segundo semestre de 2026. Mas para mim isso daqui é um chute completo, tá? Até porque, diferente do que o gestor disse na live, para mim Tegarose é uma caixa preta, completamente, uma caixa preta completa, tá? Ele até ficou bravo quando chamou a Tegarose de caixa preta, e em um momento também quando pediram para eles comparar com resultados incorporadores listados, que tá muito melhor, né? Mas enfim, gostaria de saber que número que esses influenciadores estão se baseando para projetar um segundo semestre ainda pior. Porque eu aqui estou fazendo aqui meu monitoramento com dados aqui desde 2 anos, desde janeiro de 2024. Aqui vocês estão vendo o monitoramento das vendas, que do percentual vendido, tá aqui em 73%, realmente não está apresentando uma evolução tão grande assim. Também monitora aqui a questão das obras. Aqui a gente tem percebido uma evolução, né? O fundo ali não tem lançado, então por isso aqui esse crescimento constante aqui das obras, né? Ele não tem entrado em novos projetos, projetos novos. É normal que as obras estejam aqui cada vez mais, pessoal mais avançado de obras. Mas depois de toda essa situação aqui, essa situação crítica, vou dar uma melhorada aqui no meu acompanhamento. Vou compilar aqui os dados dos resultados dos releases trimestrais. E aqui eu pretendo compilar esse tipo de informação aqui que eles estão passando, né? Nesse release, por exemplo, do valor vendido aqui para Tegar 11 em cada trimestre para ver se realmente como é que está piorando, se está piorando, se está melhorando, se está piorando. Então aqui tem algum desses dados. Aqui, ó, valor vendido em Tegar 11. Daqui para ver uma queda no ano de 2024, 953 para 835 milhões de reais. Mas pretendo compilar isso daqui, fazer gráficos como esses aqui que eu tenho feito, mas isso aqui eu vou disponibilizar apenas para a minha área de membros, tá? Vai dar um trabalho do caramba aqui, abrir todos esses desenhos aqui de release, ficar coletando, colocar no Excel. Então vai dar um trabalho bem grande, e isso aqui eu vou colocar apenas para os membros, tá? E lembro vocês também que os investidores lá do meu grupo Telegram, aqui na assinantes aqui do canal, tiveram acesso extremamente rápido aqui ao meu FIES do relatório, podendo tomar suas decisões de forma muito mais rápida, né? Aqui no grupo Telegram, eu já aqui no dia 27 de janeiro, aqui no começo do pregão, eu comentei que deveria abrir embaixo e cair ainda mais durante o pregão. E aqui é o relato de um desses membros aqui do canal, falando que teve um lucro de R$ 4 por cota nesse dia, no dia 27 de janeiro, que estava me devendo uma rodada de chopp. Então, informação rápida é fundamental aqui para tomada de decisão, né? Então, feita aqui essa propaganda do meu clube de membros, que fica aqui na primeiro link da descrição. Ok, agora falando aqui sobre chute na cotação de Tegar 11 para os próximos dias. Então, essa aqui é a pergunta que eu mais tenho ouvido recentemente, tá? E aqui eu estou respondendo o seguinte, de que meu chute tem a mesma validade do que o da pessoa, né? O meu chute tem a mesma validade do seu, sabe? Porque agora aqui na segunda-feira, o que vai ser predominante não são os fundamentos, mas a emoção, né? O pessoal que vai com certeza estar muito emocionado. Já vi um monte de gente aqui comparando a situação de Tegar 11 com a de URPR 11, de que agora a tendência é o rendimento só cair. Tem gente aqui que estipulou que como preço-alvo aqui para Tegar 11 a faixa de R$ 50, porque com o Tegar 11 pagando 70 centavos, então o Tegar 11 tem que entregar aqui 1,40 de dividend yield. Aí eles acharam que esse 1,4%, esses R$ 50 aqui com o preço-alvo, né? Isso aqui para mim é um erro grotesco. O Tegar 11 tem sim que entregar um yield mais alto pelo risco,
mas o mercado também olha para o yield futuro, né, na recuperação desse rendimento. Isso aqui é um ponto que fica até nítido quando a gente olha o yield que é negociado o RPR11, yield de 0,90% ao mês. Então, me surpreenderia se o fundo fosse negociado com yield de mais de 1%. Então, olhando aqui para os fundamentos, eu me surpreenderia se furasse a barreira dos R$ 70. Mas como vai estar predominando aqui a questão do pessoal fazendo muita cagada, não descarto que vá abaixo dos 60, tá? Mas realmente não tenho a menor ideia de onde vai parar essa cota de Tegar 11. Falando um pouco agora sobre os haters de Tegar 11, de haters do fundo e daqui do canal, né? Tem um pessoal aqui pegando meu pé porque num vídeo aqui no começo de janeiro eu demonstrei otimismo para a Tegar 11 em 2026 e 2027. Mas é o seguinte, esse aqui é o pensamento lógico. O fundo ele vinha, não estava aqui aquela mil maravilhas, né? Mas estava gerando aqui seu R$ 1 por cotas, apenas com equity, ainda por cima tinha o resultado de crédito. Tinha aqui a transação com a Deviel, né, da Cipaz na Nova Colorado, que iriam gerar um lucro de R$ 4 por cota. Ainda por cima tem a questão da queda da Selic aqui nesse ano. Então, tudo indicava, até antes desse relatório de dezembro, que a gente poderia estar otimista aqui com o Tegar 11, né? Então, aqui eu tomo minhas decisões com base nos dados, né? Nos dados e nas condições de mercado, né? Nas informações disponíveis. Aqui não tem nenhuma informação privilegiada aqui não. Então, aqui inclusive para ter se continua com esse viés positivo para o médio e longo prazo, tá? Não longuíssimo prazo, não acho que ter seja um fundo excelente para longuíssimo prazo, tá? Mas aqui pensando uma janela de tempo até ano que vem, 2027, talvez não no primeiro semestre de 2027, mas no segundo semestre de 2027, uma possibilidade de ganho bem expressivo, né? Porque realmente o fundo ele, aqui com esse rendimento de 70 centavos, ele tá pagando, chega até tá pagando menos da metade do que ele estava até algum tempo atrás, né? Aqui é o que a gente compara aqui com 2 anos atrás, está pagando um pouco mais aqui do que a metade do que ele pagava 2 anos atrás. Aqui, ó, teve meses aqui em 2023 chegou a pagar 1,45, 1,43, 1,40. Então, o dobro do que estava pagando hoje. Por isso que realmente dá para esperar alguma coisa a mais aqui de Tegar 11. Ok, agora responder aqui um questionamento que me fizeram. Se Tegar 11 ele serve para o investidor holder. Aqui tem os seguintes pontos que o holder tem que pesar em Tegar 11. Primeiro, trata-se de um fundo que ele não é para cotista, muito pelo contrário. Aqui a gente tem a taxa de emissão, acho que teve taxa de emissão de 5%, então já são alguns sinais de que a gestora não é muito para cotista, tem essa taxa de performance de 30%, que seria 100% do CDI. Isso aqui come muito da receita quando o resultado está mais forte. Já uma taxa de administração pesada de 1,50% ao ano. Fundo de desenvolvimento tem que ter mesmo uma taxa mais elevada, mas a taxa elevada e a performance elevada realmente acabam pesando. Além disso, é o fundo que sofre bastante com os ciclos da economia, conforme a gente tá observando aqui agora. Além disso, tem essa questão do fundo ser uma caixa preta, apesar do gestor falar que não, que tem aqui a porcentagem de obras, tem a porcentagem vendida, mas o que importa é saber quanto de lucro que o fundo está tendo, isso a gente não tem, né? É apenas o que foi repassado desse lucro, mas o que tem de lucro acumulado das SPS a gente não faz a menor ideia, né? Ah, então, em meio a todas essas questões, acredito que Tegar 11 seja mais aderente que ao perfil
do investidor especulador, tá? Sabe? Vai pegar aqui no momento de baixa do fundo de que ele tá sofrendo aqui com a Selic alta e depois realizar esse lucro quando tiver aqui na maré positiva, né? De uso mais baixos, soltando rendimentos melhores, né, dá para colocar um belo de um lucro, né? Deixa eu ver quanto que tem a 11 é negociado aqui há um tempo atrás. Aqui em 2023, está sendo negociado a 78, R$ 120, né? Então, se pensar que ele pode ir a R$ 70, colocar que será R$ 50 de lucro, então aqui uns 70%. Então, realmente dá para esperar bastante lucro aqui, né? O fundo realmente caindo bastante. Então, aqui acho que Tegar 11 ele se enquadra melhor para um investidor especulador, até porque o yield do fundo muitas das vezes não reflete o risco elevado aqui, o risco de desenvolvimento. Então, acho que isso aqui que eu tinha para comentar com vocês. Ressalto para entrar aqui no Clube de Membros, ser assinante aqui do canal, para ter mais informação rápida, informação mais fundamentalista. Lembro de vocês pedir o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e de que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!